Roger Moore is James Bond 007. Esse ano, os fãs do agente secreto mais famoso do mundo estão comemorando um aniversário muito especial. Os 110 anos do nascimento do escritor britânico Ian Fleming, o criador de James Bond. O Ian Fleming nasceu em 28 de maio de 1908, pertinho da Bette Davis, que nasceu um mês antes. É o clássico caso do criador que se confunde com a criatura. Ele também, segundo boatos, era bom vivant, mulherengo e realmente atuou como espião a serviço de Sua Majestade. Ele participou de uma das maiores operações de espionagem da história, que decifrou o código diplomático alemão. Isso no início da Segunda Guerra Mundial. E depois disso, Fleming foi jornalista até os 44 anos, quando se casou. Então, para afugentar o tédio do casamento, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele criou a suprema fantasia masculina, o espião James Bond. O fleumático e invencível 007 nasceu de uma combinação de vários agentes secretos que Fleming conheceu durante a guerra. E o nome James Bond ele pegou emprestado de um ornitólogo da Filadélfia. O quê, Maite? Ornitólogo. Haja criatividade, né? O livro Cassino Royale foi publicado em 53 e foi onde tudo começou. A obra narra a primeira aventura do James Bond, isso logo depois dele conquistar a tal licença para matar, e foi adaptada para a TV no ano seguinte, em 1954, ao vivo, Maite. A responsa, né? Fez parte de um programa da época chamado Clímax. 13 anos depois, em 67, Cassino Royale foi pro cinema como uma comédia satírica, estrelada por muitos astros da época. Mr. Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police. Peter Sellers is James Bond. These are my credentials. They appear to be in order. Ursula Andress is James Bond. David Niven is James Bond. Woody Allen is James Bond. My doctor says I can't have bullets enter my body at any time. What if I said I was pregnant? Só em 2006, Cassino Royale, o que a gente conhece mais, foi produzido dentro da franquia oficial e lançou Daniel Craig no papel oficial de Bond. Agora sim, o James Bond tinha um vigor físico que está descrito nos livros do Fleming. Mais selvagem, mais violento. Eu queria só fazer um comentário. O filme vale muito a pena logo pela primeira cena. A troca de olhares entre o Daniel Craig e a M, que é vivida pela atriz Judi Dench, pra mim é uma aula de interpretação. Eles não falam nada, ao mesmo tempo falam tudo, só aqui, ó, no olhar. É lindo. E o segundo livro de 007, Viva e Deixe Morrer, é de 1954, mas ele só chegou aos cinemas em 1973 e serviu para apresentar Roger Moore como o novo James Bond. It's that time before we leave for lesson number 3. Absolutely. Assim como o romance original, Bond enfrenta gangsters negros. E no filme, o vilãozão é o Dr. Kananga, papel de Yaphet Kotto, pretenso diplomata que pretende dominar o mercado americano de heroína. A música tema é de Paul McCartney e fez o maior sucesso. No livro 007 contra o Foguete da Morte, de 55, o vilão, meu xará, Hugo Drax, é um ex-nazista que pretende lançar da sua base na Amazônia um míssil intercontinental que é capaz de destruir Londres. Já no filme, que foi rodado em 79, essa ameaça virou mundial, não só mais em Londres. O Bond, então, precisa impedir que o Drax destrua toda a raça humana e ele quer repovoar ela com seus novos Adão e Eva, assim por dizer, que são casais perfeitos que ele pretende manter isolados desse apocalipse numa base espacial. Haja criatividade. E o livro Os Diamantes São Eternos é de 1955. Nele, o agente inglês é enviado por M a uma missão em Serra Leoa para investigar um grande esquema de contrabando de diamantes. Mas o filme é de 1971 e foi lançado como uma sequência de A Serviço Secreto de Sua Majestade de 1969. Então, nas telas, o 007 de Sean Connery sai à procura do seu maior inimigo, Blofeld, para vingar a morte da mulher com quem tinha acabado de se casar. Mas uma das melhores adaptações dos romances do James Bond é Moscou contra 007. A grande diferença é que no romance original, o agente enfrenta a Smersh, a polícia secreta russa. A gente falou do Blofeld. Aqui, no filme, ele luta contra uma organização criminosa independente, a Spectre, que é comandada pelo Blofeld. A gente vê o Bond do Sean Connery em Istambul se apoderando de uma máquina decifradora, mas aí, quando ele volta para a Inglaterra, ele é perseguido então pelo carrasco-chefe da Spectre, que é o papel do Robert Shaw.
007 contra o satânico Dr. No, de 1958, foi o sexto romance de Bond, mas serviu de base para o seu primeiro filme, que transformou Connery em grande astro. Foi o começo perfeito no cinema, porque todos os elementos de aventuras do agente estão ali. O vilão exótico, numa fortaleza impenetrável, o humor elegante e as lindas musas maravilhosas Bond Girls. Destaque inesquecível para cenas de Ursula Andress, que para os homens ficam enlouquecidos com ela passando ali de biquíni. 007 contra Goldfinger é de 58, ganhou um filme bem fiel ao livro em 64. O longa marca o momento em que os filmes do James Bond se tornaram num gênero em si. Você pode falar filmes de James Bond, é um gênero, igual o faroeste, ou o terror. O Aston Martin, cheio de gadgets, a canção tema cantada pela Shirley Bassey, o capanga do Goldfinger, o Oddjob, com a sua cartola mortal, e o Goldfinger, um dos vilões mais bacanas que o Bond já encarou. O plano maquiavélico dele era contaminar o Fort Knox com radioatividade para fazer o seu estoque particular de ouro valer mais. E o 007 contra a chantagem atômica, o livro é de 61 e o filme, lançado 4 anos depois, segue de perto a obra de Ian Fleming. A Spectre se apodera de bombas atômicas e ameaça explodi-las no Ocidente caso não receba um resgate astronômico. Bom, o 007, o espião que me amava, que é de 62, é um caso curioso, porque o Fleming deixou muito claro que ele não queria que essa obra fosse adaptada para o cinema. Mas foi, né? Climão. Essa história não podia vazar, será? Será que é por conta dela ser narrada pela Bond Girl? É, exatamente, ela é completamente fora do padrão bondiano, narrada no ponto de vista dessa mulher, dessa Bond Girl. E durante uma viagem de moto, ela se hospeda no motel e fica ali, à mercê de criminosos terríveis. Sorte dela que o James Bond chega chegando. No cinema, a missão de Bond é combater o magnata Stromberg. Ele planeja destruir o mundo e iniciar uma nova civilização no fundo do mar. A gente já citou por alto 007 a serviço de Sua Majestade. O livro de 63 virou um filme 6 anos depois e seguiu bastante à risca o livro. Inclusive, num outro programa, a gente falou do Bond do George Lazenby, que foi Bond só uma vez. My name's Bond. James Bond. O Bond volta a combater Blofeld, que agora quer contaminar os animais e os vegetais da Terra com um vírus mortal. Mas no filme com 007 só se vive 2 vezes, o Bond de Sean Connery simula a própria morte e vai ao Japão, onde tenta impedir que o chefão da Spectre, Blofeld, provoque a Terceira Guerra Mundial. E o livro 007 contra o Homem da Pistola de Ouro foi lançado póstumamente em 65 e daria origem ao segundo filme estrelado por Roger Moore e se afasta bastante do livro, e a mudança é bem radical mesmo. O filme traz no papel do vilão Francisco Scaramanga, Christopher Lee, o Drácula dos filmes da produtora Hammer, faz o papel e, por coincidência, era primo do Ian Fleming. E mais do que um agente com licença pra matar, James Bond é um personagem sem licença pra morrer, morre nunca. Ele virou um ícone pop que há mais de 50 anos empolga os fãs de ação e de aventura. Infelizmente, o Ian Fleming não teve tempo de ver o tamanho que chegaria a sua criatura, porque, bom, ele chegou até a visitar as locações do terceiro longa, 007 contra Goldfinger, mas ele morreu em 12 de agosto de 64, com 56 anos, super novo, e sem ver pronto justamente o filme que transformaria o seu James Bond num fenômeno. Só que não é hora de tristeza não, porque a gente tá aqui pra celebrar os 110 anos do nascimento de Ian Fleming. E de lá pra cá, tem muito James Bond pra você curtir.